Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Lembro que era um sábado, estava no trabalho quando eu recebi aquela mensagem e de uma pessoa que eu já não via muito tempo, com quem não falava também. Seu nome, Luiz. O Luiz tinha sido professor de violão do meu filho. Eu ainda tinha o seu contato salvo na agenda, por isso vi que era ele. No áudio, ele dizia: "Oi, Mariane, que o Luiz, eu dei aulas pro Claudinho de violão, lembra? Tô te mandando essa mensagem, porque eu soube só hoje o que aconteceu. Queria dizer que sinto muito. Fiquei muito triste, porque eu gostava muito do teu filho. Era um menino muito inteligente, muito aplicado." Ele ainda disse outras coisas ali naquela mensagem, todas falando bem do meu filho. Só que chegou num ponto que eu não consegui escutar mais nada, né? Comecei a chorar. Sempre que alguém tocava no nome dele, ou então do Décio, meu marido, eu não consegui me controlar e acabava chorando. Até porque tudo era muito recente ainda. Fazia só 8 meses que eu os tinha perdido num acidente. Ainda estava triste demais. Na verdade, me sentindo ainda meio perdida. A tragédia aconteceu num dia de sábado. Eu estava trabalhando e eles acabaram indo passar o dia na represa do Capivari. Meu marido curtia demais fazer esse tipo de programa. Sempre gostou de pescar. E meu filho herdou dele esse gosto pela pescaria. Acho que além das pescarias, só mesmo o violão tinha um interesse dele e lhe dava tanto prazer. Eles acabaram passando o dia na beira daquela represa e na volta acabaram se envolvendo num acidente e desgraçadamente acidente fatal. Quando eu recebi a notícia, não sei como não morri também. Foi muito doloroso. O pior momento de toda a minha vida. No carro, além do meu marido e do meu filho, estavam também mais 2 amigos do Décio. Ninguém sobreviveu. Sabe o que é você sair de manhã para trabalhar, deixar marido e filho tomando café da manhã, voltar para casa e não encontrar mais ninguém? E pior, saber que nunca mais vai encontrar? Desde então, minha vida tinha se tornado um mar de lágrimas e lamentos. Estávamos juntos, eu e meu marido, há mais de 15 anos. E nosso filho já tinha completado 11. Como eu queria poder trocar de lugar com ele. Não era justo perder as pessoas que eu mais amava. E no caso do meu filho, alguém que tinha tudo pela vida, tudo pela frente. Ele estava começando a descobrir o mundo. Não foi justo nem com ele, nem comigo. Olha, eu chorava dia e noite, principalmente nos primeiros tempos. Bastava uma lembrança e meus olhos já ficavam marejados. Claro que sofria pelo Décio também. Era meu marido. Eu amava. Mas a dor que eu sentia pela partida do meu filho, olha, essa não tinha tamanho. Como eu já disse, fazia só 8 meses que isso tudo tinha acontecido. Lembro que vinha uma resposta por Luiz, o professor de violão. Agradeci. Ele falou que tinha sabido do acontecido através do meu perfil, naquele mesmo dia, e que tinha ficado triste demais. Por isso mandou a mensagem. Agradeci pela força, as palavras. Enfim, na verdade, depois desse dia, ele começou a mandar mensagens praticamente todos os dias. Só que mensagens assim bem impessoais. Tudo que me enviava era recheado de frases bonitas, palavras de incentivo, de esperança, como se quisesse me consolar. Eu adorava tudo que ele mandava. Até porque estava precisando tanto. Sabe, de alguém, de incentivo, de palavras de consolo. Tudo o que ele me enviava
fazia sentido para mim. Tinha um significado especial. Toda vez que ele mandava alguma coisa, eu sabia que ia tornar o meu dia melhor, porque, repito, eram mensagens que me davam ânimo. Depois de um tempo, inclusive, eu acabei me enviando aquele trechinho. Queria te agradecer, Luiz. Tudo que você manda, me envia, anda me fazendo muito bem. Me sinto mais forte para seguir quando recebo uma mensagem sua. Ele falou que também se sentia feliz por saber que estava me ajudando. Acho que foi a partir desse dia em especial que as nossas mensagens se tornaram mais pessoais, digamos assim. Acabamos estreitando um pouco aquela nossa amizade. Um dia combinamos de tomar um café. Meu expediente se encerrava às 3 da tarde e ele foi me encontrar no shopping em que eu trabalhava. Quando meu filho estudava violão, eu o levava todo sábado e ficava ali acompanhando a aula. Às vezes, a gente até conversava. Lembro que na época, o Luiz tinha uma namorada e volta e meia ela aparecia lá na sala onde ele ministrava as aulas. Pensei que o namoro tivesse vingado, que tivessem até se casado, sei lá. Mas, para minha surpresa, ele me contou que não estavam mais juntos. Na verdade, ele agora estava só. Cheguei a perguntar o que tinha acontecido, de uma forma assim, bem discreta. Ele falou que não tinha nada sério. Apenas chegou num ponto que, sei lá, perceberam que não era para ser. Sabe, conversar com esse rapaz me fez tão bem. Era um cara tão bacana, assim. Positivo, otimista, educado. As coisas que ele me falou me fez sentir tão leve, como há muito tempo eu já não me sentia. E eu precisava tanto disso. Um pouco de leveza. Andava me sentindo tão esmagada pelo peso da dor. Eu não queria ser uma pessoa amarga. Até porque ninguém tem culpa das tragédias que a vida apresenta para nós. E nem amargurada pelo resto da minha vida. Porque já tinha entendido, aqui no meu coração, que nada ia me trazer meus entes queridos de volta. Tudo que eu queria era que aquela dor pelo menos amenizasse, se abrandasse, não me castigasse tanto. Porque apesar de tudo, o mundo não iria parar para esperar que eu superasse. Depois daquele sábado, quando a gente se encontrou para tomar um café, parece que nos tornamos assim mais próximos. Depois do acidente, a minha irmã tinha vindo morar comigo, para eu não me sentir tão sozinha naquela casa. Ela começou a perceber uma mudança em mim. Inclusive, via, quando eu ficava trocando mensagem com o Luiz, às vezes, ele até conseguia arrancar um sorriso de mim, né? Tanto que um dia ela falou: com quem que você tanto conversa, hein, Marília? Posso saber? Quem eu? Um amigo. Ele foi professor de violão do Claudinho. Ela ficou olhando para mim assim, meio desconfiada. Sei não, hein? Bom, pelo menos, pelo jeito, ele deve estar te fazendo bem, né? Fazia tempo que eu não te via sorrindo. E realmente, ela tinha razão. Desde que a gente se reaproximou, por tudo que ele representava, que ele me escrevia, a força que ele me dava, eu estava conseguindo assim me reerguer, digamos. Eu confirmei com ela. Você tem razão. Ele é um cara muito bacana. Conversar com ele tem me feito tão bem assim que... Não me diga que vocês andam saindo. Tá rolando alguma coisa? Me conte. Não. Capaz, imagina. Como diziam os artistas, somos só bons amigos. Ela riu. Mas ficou me olhando assim de um jeito como se não tivesse acreditado muito. E olha, depois até eu fiquei pensando nessa história. Principalmente porque ela perguntou se ele não estava interessado em mim. Bom, até aquele momento, eu ainda não tinha pensado nisso. Só que sei lá, acho que não.
De todo modo, mesmo que ele estivesse com alguma intenção comigo, eu não me sentia assim preparada para encarar qualquer coisa que tentasse me ligar a outra pessoa. Era tudo muito recente. Não fazia nem 1 ano e meio ainda que o acidente tinha acontecido. Desde que começamos a conversar, alguns meses antes, o Luiz nunca falou ou fez nada que desse a entender que ele estivesse interessado em mim, com um interesse maior do que amizade. Acho que ele só queria isso mesmo, a minha amizade. E quer saber? Para mim estava ótimo. O fato é que um dia ele apareceu de surpresa no shopping. Ficou ali me esperando, no corredor, do lado da loja em que eu trabalhava. E eu, surpresa, quando vi ali. Teve até um susto. Fomos fazer um lanche na minha hora de descanso. E nesse dia eu senti que ele estava meio diferente. Não sei. Parecia meio nervoso, preocupado. Eu, inclusive, perguntei se estava tudo bem. Nessa hora, ele olhou assim para mim, sabe, mas tão sério. Juro. Até pensei que ele fosse me dizer alguma coisa assim, que gerasse alguma preocupação. Não. De repente sorriu e falou: Não, Mariana. Tá tudo bem comigo. Falou aquilo, mas não sei. Senti que não estava. A impressão que me deu foi que ele queria me dizer alguma coisa e na última hora travou. Bom, também não fiquei tentando adivinhar. Naquele sábado, ele me deu carona até em casa e me deu uma vontade de convidá-lo para entrar um pouco. Só que não tive coragem. Sei lá. O tempo foi passando, a gente continuou se falando. Volta e meia, ele aparecia ali no shopping pra gente tomar um café, conversar. Até que um dia, no impulso, até como retribuição, né? Eu o convidei para jantar comigo, ali em casa. Foi um convite, assim, bem despretensioso. Ele me olhou assim, meio surpreso até, mas acabou aceitando. Comentei com a minha irmã, que eu o tinha convidado, e ela falou que ia sair no sábado. Tudo para deixar nós dois sozinhos. Diz ela que não queria atrapalhar. Falei que não precisava. Não ia atrapalhar nada, né? Seria só um encontro de amigos. Ela só me olhou com aquela cara assim como que se dissesse para cima de mim. A verdade é que eu realmente não tinha segunda intenção nenhuma quando fiz aquele convite pro Luiz. Até porque, apesar da sua companhia me fazer bem, e mesmo já fazendo 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, para ser mais exata, daquele acidente, eu ainda não me sentia bem assim para me envolver com outra pessoa. Não nego que, volta e meia, eu até pensava nessa possibilidade. E nessas horas, também não nego que era a imagem dele que surgia no meu pensamento. No sábado, lembro que trabalhei até 3 horas da tarde, passei no mercado, comprei umas coisas para preparar o jantar, e às 8 horas em ponto ele chegou. Minha irmã, como tinha prometido, tinha saído. Eu ainda estava ali lidando com o jantar, e ele ficou um tempo ali na cozinha comigo. Inclusive, chegou a me ajudar. Incrível. Mas quando a gente estava, assim, próximos, eu me sentia como se nos conhecêssemos há muito tempo. E olha, foi um jantar agradável demais. A gente conversou tanto. Até rimos de algumas situações. Depois ele perguntou do violão do meu filho. Falei que estava no quarto, fui lá buscar. Ele afinou as cordas, estava desafinado. É porque desde o dia do acidente, naturalmente que ninguém pegou naquele violão. Estava lá, encostado num canto. Ele aproveitou e cantou algumas canções, uma mais linda do que a outra. Numa hora chegou a pedir que eu escolhesse uma, de que eu gostasse, para ele tocar. Eu então escolhi, e ele tocou toda a canção olhando para mim.
Olha, não vou mentir. Ouvindo tocar com o violão do meu filho, no começo me deixou tão triste. Repito, qualquer coisa do passado que ligasse a lembrança do meu filho me deixava triste. Isso eu sabia que ia perdurar por anos a fio, até e trazia lembranças. E era inevitável, eu ficava triste. Parecia até que eu estava vendo o Claudinho ali com o violão, sentado ali no sofá, cantando para mim, como tinha feito várias vezes. Teve uma hora que eu senti que ia começar a chorar. O Luiz parou de tocar, percebeu a minha emoção, sentou ali perto de mim, passou os dedos assim no meu rosto para enxugar as lágrimas e depois falou: puxa, desculpa, eu não queria te deixar triste. Você lembrou dele, né? Claro. Dei um sorrisinho assim, sem graça. Confirmei. Ficamos algum tempo em silêncio. Até que depois, quando viu que eu estava melhor, ele voltou a fazer um carinho. E ainda falou: olha, talvez não seja assim o melhor momento para te falar isso. Mas sabe, eu tenho que falar, até porque há tanto tempo que eu quero te dizer: você é tão linda. Se você soubesse o quanto eu tenho pensado em você. Olha, se você deixasse, eu queria tanto cuidar de você, te fazer feliz de novo. Cuidar de mim? Mas como assim? Você não percebeu ainda? Tô gostando de você. E não é de hoje. Na verdade, desde aquela época que eu dava aula pro Claudinho, que eu já tinha uma queda, assim. Mas agora, depois que a gente se reencontrou e recomeçou a conversar, sei lá, tá pintando uma coisa assim, um sentimento, não sei nem explicar. Por que você não me deixa te fazer feliz? Ele disse aquilo e eu senti até que foi se aproximando, e já antevendo o que ia acontecer. Só lembro de ter fechado os olhos e sentindo o toque da sua boca na minha. Foi um beijo assim tão suave, mas ao mesmo tempo tão carregado de sentimento. Me deixei levar. E tenho certeza que não foi por carência, juro. Mas porque bem lá no fundo, talvez eu até já desejasse aquilo. Mesmo que de maneira inconsciente. Pedi a ele que a gente fosse devagar. Para ele ter calma comigo, paciência. Porque apesar de já fazer tanto tempo que eu tinha perdido meu marido e meu filho, tudo ainda ressoava muito dentro de mim. Ele falou: fica tranquila que não vou forçar nada. Vou ter toda a paciência do mundo. Só me promete que vai deixar eu cuidar de você, ficar perto. Você deixa? Eu assenti com a cabeça, ele me beijou de novo. Sabe, eu fiquei tão confusa. Fiquei depois ali pensando, refletindo. Será que era certo eu me deixar envolver assim por outro homem? Sendo que não fazia tanto tempo assim que eu estava viúvo. E a minha família foi outra coisa na qual eu pensei. Será que a minha família iria aceitar se eu de repente começasse, sei lá, a namorar alguém? Se eu me envolvesse com alguém, com o Luiz, por exemplo? Será que iam me julgar? Quem sabe até me condenar? Não, isso eu acho que não, mas a família do Décio. Depois eu conversei com a minha irmã. Ela ficou tão feliz quando eu contei. Falou que ia rezar para que tudo desse certo. Que eu merecia uma nova oportunidade, né? De ser feliz de novo.
E quando expus o meu medo de ser criticada, principalmente pelas pessoas da família, minha e dele, do meu ex-marido, ela me retrucou. Só o que faltava, né, Mariane? Você ficar preocupada com isso. Ninguém tem que falar nada, nem se meter na tua vida. Vá em frente. Lute pela tua felicidade. A verdade é que ela me deu muita força. Aliás, não só ela. Minha mãe também me deu todo o apoio quando eu conversei com eles. E contei. Eu queria saber, né? A sua opinião. E a verdade é que aos poucos, de modo assim gradativo, fui me deixando convencer. Me permitindo experimentar um pouco da felicidade que o Luiz estava me oferecendo. Para se ter uma ideia, depois que trocamos aqueles 2 beijos lá em casa, quando ele se declarou para mim, demorou 3 meses e meio para termos um contato assim mais pessoal. Para termos a nossa primeira noite de amor. Ele acabou conseguindo conquistar a minha confiança. Porque se estivesse brincando com os meus sentimentos, querendo talvez, porque a gente sabe que tem pessoa assim, se aproveitar daquele meu momento assim de fragilidade, olha, ele já teria desistido há muito tempo. Mas não. Permaneceu ali firme, me tratando sempre como se eu fosse a pessoa mais especial do mundo. No fim, resolvi me entregar de corpo e alma a esse relacionamento. Me dei conta de que tudo que vier de bom, de agora em diante, é lucro. E quer saber? Exatamente como a minha irmã me falou aquele dia, depois de tanto sofrimento, meu Deus, será que eu não mereço um pouquinho de felicidade? Claro que mereço. Quem sabe seja ao lado do Luiz que eu vou conseguir reencontrar o meu caminho. Sei que jamais vou ser feliz completamente de novo nessa vida. Porque metade do meu coração já foi arrancada lá atrás. Mesmo assim, vou fazer de tudo para recuperar a alegria, a vontade de viver. Minha irmã tem razão. Aliás, é ela que me deu mais força nessa fase da minha vida. Ela fala sempre, e quer saber, eu concordo. Não estou fazendo mal a ninguém. E ninguém nesse mundo chegou à vida para sofrer, ficar solitário, como já fiquei tanto tempo. Eu tanto penso assim que acabei fazendo um pacto comigo mesma, mesmo me sentindo incompleta. Desde que as pessoas que eu amava foram tiradas de mim, eu juro que não vou desistir de viver. Nunca. Vou prosseguir sempre. Não vou desistir nunca de pelo menos tentar ser feliz de novo.